E aí galera, tô aqui pra fazer mais um vídeo sobre livro. Na verdade esse é o primeiro vídeo que eu tô postando aqui no YouTube sobre um livro específico. Antes a gente gravava mais os vídeos pra postar no Instagram, no IGTV. E a gente ainda posta resenha de livro lá, sempre no Instagram, além da caixa. Mas eu decidi que os livros mais importantes e mais impactantes, que fazem pensar mais, eu queria trazer para o formato de vídeo que dá para eu explorar melhor as ideias profundas, as ideias que provocam algumas reflexões mais complexas. Então, para começar, eu decidi trazer o livro que eu estou lendo agora, que é Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Homo Deus é a continuação de Sapiens, que é um best-seller internacional. Se você for em qualquer loja de livro, você vai ver Sapiens em uma das principais colunas. É um livro que todo mundo já pelo menos ouviu falar. E eu li ele ano passado e eu descobri o porquê disso. O livro é simplesmente sensacional. Ele consegue trazer tanta informação sobre a história humana e sobre a evolução da raça humana e tanta curiosidade super interessante de uma maneira que qualquer pessoa pode ler. Ele usa muita analogia popular, com filmes populares, histórias que todo mundo conhece, piadas, enfim, é uma leitura super fácil, a pessoa lê como se fosse ficção. Apesar de ser um livro cheio de informações históricas, científicas, do nosso percurso como uma espécie, em momento nenhum você sente que a leitura está puxada e que está meio parada, meio conteudista, como muitas vezes os livros de ficção acontecem. Então, pelo fato de eu ter gostado tanto de Sapiens, eu decidi ler Homo Deus, que Sapiens, que era uma breve história da humanidade, e Homo Deus é uma breve história do amanhã. Sim, Sapiens ele explorou toda a nossa história e todos os processos evolutivos que levaram nós humanos a nos tornar o que somos hoje. Em Homo Deus ele vai focar nas nossas metas presentes e para onde nós estamos nos direcionando. O século XXI está vendo avanços e mudanças que ocorrem tão rápido que mal dá para a gente perceber o que está acontecendo. Então esse livro, só pela proposta dele, já me interessou bastante. Enfim, por esse livro ter tanto material, tem muito assunto aqui dentro. Igualmente a Sapiens, esse livro aborda uma imensa quantidade de possíveis tópicos que podiam ser temas de um vídeo só. E por isso eu decidi trazer aqui vídeos dos capítulos separados. Nesse vídeo eu vou abordar só o primeiro capítulo, que é a nova agenda humana. Esse capítulo é bem interessante porque ele começa fazendo uma certa retrospectiva do nosso passado para poder passar para o presente e fazer as previsões sobre o futuro. Então as primeiras páginas todas focam em como o Homo sapiens como espécie passou quase toda a sua história se preocupando em como não morrer. E como não morrer mais especificamente pela fome, por guerras ou por doenças infecciosas que assolaram a humanidade tantas vezes na nossa trajetória. Esses três fatores, a fome, a guerra e as pestes, foram uma preocupação tão constante na história da gente que, como Harari fala, muitos pensadores e profetas concluíram que a fome, a peste e a guerra deviam fazer parte do plano cósmico de Deus, ou de nossa natureza imperfeita, e nada a não ser o fim dos tempos nos livraria delas. Ou seja, as pessoas já davam como fato que essas seriam para sempre uma preocupação da nossa espécie. Mas aí Harari traz uma série de dados do século XXI para comparar com essa história de tragédias, e ele percebe que, apesar de ainda pensarmos sobre esses problemas, nós nem de perto temos isso como uma preocupação tão grande quanto nossos antepassados. Por incrível que pareça, hoje morrem mais pessoas de obesidade do que de fome. Em 2012, a diabetes matou mais gente do que as guerras ao redor do mundo. E apesar das preocupações com doenças infecciosas e pestes não terem nos deixado por completamente, é praticamente impossível você achar um país que no século XXI tenha perdido metade da população, como aconteceu em Florença durante a peste negra. E apesar de com certeza não termos resolvido todos os problemas de insegurança nutricional ao redor do mundo, nenhum país hoje em dia vai ver sua população, um terço da sua população, morrer por falta de comida, como aconteceu com a Finlândia em 1696. Nossa era ainda sofre com muitos problemas de pobreza e de insalubridade e más condições de vida. Mas o fato é que a nossa condição de vida hoje em dia não se compara às condições dos nossos antepassados.
e que esses problemas estão desaparecendo numa velocidade jamais sonhada pelos seres humanos. E mesmo quando vemos casos de guerras, pestes ou fomes atrapalhando a vida dos seres humanos, não mais pensamos que é uma maldição dos deuses inevitável. Nós sempre vemos como um problema que dá para ser resolvido. Isso só mostra como o Homo sapiens adquiriu poderes impressionantes e inéditos para curar seus problemas crônicos do passado. Mas aí é que tá. Se esses males atemporais que sempre atormentaram a raça humana estão prestes a se tornar sob controle, estão prestes a deixar de ser preocupação, qual será as novas preocupações dos seres humanos no século XXI? Nossas metas, nossos avanços científicos, nossos esforços vão ser para que objetivo? Em outras palavras, qual será a nova agenda humana? Porque como nós sabemos, e como o Homem do Subsolo fala no livro de Dostoiévski, nós somos eternos construtores. E nós somos bichos extremamente insatisfeitos. Nós sempre queremos algo a mais. A satisfação não é uma verdade que dura mais de 2 minutos para os seres humanos. Quando a gente atinge uma meta, a gente quer dobrar a meta. Então o que farão os cientistas, os engenheiros, os empreendedores da nossa época? Bom, é aqui que o livro começa a ficar interessante. Porque Harari agora vai levar a gente porque ele acha que são as 3 principais metas dos seres humanos para esse século XXI. E esses objetivos nada mais, nada menos do que são a busca pela imortalidade, a procura da felicidade eterna e a nossa transformação de Homo sapiens para Homo Deus. Pois é, depois de superar a fome, as guerras e os problemas mundanos que sempre foram problemas para nós, Harari acha que a gente vai agora focar em problemas que são muito mais futurísticos e são quase temas de ficções científicas. E apesar de parecerem objetivos super ousados, Harari vai levar a gente aqui, através do livro, em vários exemplos do passado e do presente de como essas procuras vão ser nada mais nada menos do que a continuação de uma agenda humana que a gente já está levando há muito tempo. Afinal, a gente sempre procurou estender o nosso tempo de vida. Vai ser uma questão de tempo até a hora que alguém vai dizer: e se a gente nunca morrer? Ele mostra o exemplo do cofundador do PayPal, que é Peter Thiel, eu acho. Ele dizendo algo do tipo: não sei vocês, mas eu não pretendo morrer. O que é incrível, né? Realmente parece um tema para um filme de ficção científica. Ao invés disso, é realidade científica. Harari vai mostrando a gente que a morte é cada vez mais visto como um problema técnico. Isso é algo que pode ser tratado, algo que, se você houver o conhecimento necessário, você pode prevenir. Segundo o livro, o Google Ventures está investindo 36% da sua carteira de 2 bilhões de dólares em startups da área de biociência, inclusive projetos ambiciosos relacionados com a prorrogação da vida. E um deles fala que não estamos tentando avançar algumas jardas, estamos tentando ganhar o jogo. Ou seja, eles querem derrotar a morte, eles não querem só prorrogar a vida. O Homo sapiens está querendo usar todo o seu conhecimento da ciência para deixar de ser um animal e virar praticamente um deus. Esse é o principal foco de Homo Deus. Como todo o nosso conhecimento tecnológico, como o nosso poder científico que a gente conquistou através dos anos, pode mudar completamente a história e a trajetória da nossa espécie, ao ponto de chegar um dia que talvez seja possível nós driblarmos algo que é tão natural quanto a vida, a morte. Algo que a gente nunca pensou que fosse possível evitar. Imagina quantos livros existem que falam sobre a morte, sobre a deparação da morte. Eu mesmo leio diversos livros que focam nesse tema. Filmes como Blade Runner, livros como A Morte de Van Leach, Homem Comum, mostram como a morte e o fim da vida tem um papel da maneira que a gente se vê como um ser humano, da maneira como a gente guia a nossa vida. E aqui estamos nós lendo um livro que fala que isso talvez não exista mais no futuro. Vale chamar a atenção que Harari não diz que a morte vai deixar de existir, que provavelmente vai deixar de existir, mas sim que tudo indica que os seres humanos vão buscar essa imortalidade. E que esse vai ser um dos principais programas da nova agenda humana que dá título a esse capítulo. A outra grande frente, segundo ele, vai ser a nossa busca pela felicidade eterna, digamos assim. E isso eu acredito que nenhum de vocês vai estar surpreso. A felicidade sempre foi e sempre vai ser uma das principais metas dos seres humanos. Desde a Grécia Antiga, várias pessoas estavam falando de como o objetivo da vida é tentar ser feliz,
Vários pensadores da nossa história já fizeram milhares de teorias de como ser feliz, qual é o caminho ideal para encontrar a felicidade. Mas o fato é que, seja na Grécia Antiga ou na nossa civilização atual, a felicidade nunca foi conquistada de uma forma sustentável, digamos assim. Foi por isso que eu disse que a felicidade nunca dura mais que 2 minutos. Assim que atingimos o objetivo e ficamos felizes, logo estamos pensando no próximo objetivo, algo que vai satisfazer as nossas novas ambições. Afinal de contas, ninguém quer ficar parado, todo mundo quer pular para a próxima meta, para a próxima conquista. Então, desse jeito, a gente tá sempre nessa corrida interminável de querer dar o próximo passo e nunca tá satisfeito com o estado atual. Mas como é que será que o todo-poderoso Homo sapiens vai resolver esse problema? Afinal de contas, nossa tecnologia e nosso conhecimento científico de hoje em dia permite maneiras muito mais ousadas de tentar atingir o objetivo da felicidade do que as maneiras que os filósofos estoicos propuseram, por exemplo. Enquanto no passado a gente se preocupava em mudar nosso frame of mind, a nossa perspectiva da vida, hoje os cientistas querem implementar a felicidade de uma maneira mais direta e que não dependa de uma força de vontade. Afinal de contas, hoje nós sabemos que prazer, dor, estresse nada mais são do que sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro, como disse Morpheus em Matrix. Então, será que a felicidade vai continuar sendo um problema filosófico ou vai virar uma preocupação da biotecnologia? Ou vocês acham que os seres humanos não vão tentar utilizar do conhecimento do nosso cérebro para tentar atingir a felicidade de uma forma completamente nova e direta e eficiente? E se um dia as pessoas não tiverem mais que procurarem objetivos para ser felizes, elas puderem simplesmente ligar um botão no cérebro e serem felizes? Como em Admirável Mundo Novo, eles podem simplesmente tomar a soma cerebral e contemplarem sua felicidade bioquímica. De novo, pode parecer até um cenário de ficção científica ou até um roteiro de distopia, mas tudo indica que será a nossa realidade. Ou pelo menos, como Harari propõe, essa será a direção que a ciência estará se direcionando. Mas uma vez, Harari não está aqui dizendo que isso é bom ou ruim, ou que isso definitivamente vai ser alcançado. Ele só fala: olha para a nossa história e vê o que a gente sempre tentou fazer e o que provavelmente a gente vai continuar tentando fazer. A nossa aversão à morte, a nossa busca por sermos felizes e satisfeitos. Ora, isso vai parar agora? Agora que a gente tem as armas científicas, as ferramentas tecnológicas, será que isso não vai seguir o seu progresso inevitável? E se você, assim como eu, acha que isso é tudo muito estranho e que isso nunca vai ser uma coisa que os humanos realmente vão usar, uma droga da felicidade, uma maneira direta de atingir a felicidade através da bioquímica, Harari nos lembra que 50 anos atrás as drogas psiquiátricas tinham esse estigma e que hoje esse estigma foi completamente quebrado. Para o bem ou para o mal, uma porcentagem crescente da população toma remédios psiquiátricos regularmente, não apenas para curar doenças mentais debilitantes, mas também para enfrentar depressões mais corriqueiras e melancolias ocasionais. Ou seja, a gente já usa do conhecimento bioquímico para poder alterar nossos estados psicológicos. Tudo bem que mais comumente ele é usado para curar problemas do que para melhorar condições já existentes. Mas se você acha que as pessoas param por aí, você está se enganando. A gente sabe que várias pessoas usam remédios de transtornos de déficit de atenção, como a Ritalina, para efeitos de melhoramento e não de cura. Se você já viu o documentário Take Your Pills da Netflix, você sabe o que eu estou falando. Então Harari diz, e lendo o livro, é impressionante como eu não tenho como discordar que esse provavelmente vai ser um dos grandes projetos da agenda humana. A procura da felicidade por meio da ciência, por meio da intervenção direta no corpo humano. Se isso é bom ou ruim, desejável ou não, isso será um assunto para nós, da geração presente e futura, decidir. E aí que entra o terceiro e mais assustador projeto da nova agenda humana segundo Harari, e que nada mais é do que a consequência dos dois primeiros. Afinal, ao buscar a imortalidade e a felicidade eterna, os humanos estão buscando nada mais do que se tornarem deuses. Durante toda a história nós fomos submetidos à seleção natural e os processos naturais que moldaram a gente como espécie. A gente é o resultado de bilhões de anos de evolução e toda mudança que acontecia através de uma mutação genética só permanecia conosco se ela fosse ideal para a nossa reprodução. Ele dá um exemplo muito interessante aqui, que é: imagine que existia um esquilo num passado distante
que depois de conseguir uma noz, ele conseguia ser feliz para sempre. Ele não desejava mais nada, ele tinha prazer o suficiente para contemplar o resto da vida dele em tranquilidade. Bom, mas aí o que acontece? Esse esquilo não vai procurar mais comida, provavelmente ele vai estar satisfeito demais para se dar o trabalho de ir atrás de acasalamento de fêmeas e provavelmente então ele não iria reproduzir. Afinal, ele ia estar em competição com diversos esquilos super insatisfeitos que iam estar o tempo todo querendo novas nozes, buscando novas fêmeas para acasalar. Logo, esse esquilo satisfeito e eternamente feliz ia morrer sem deixar nenhuma herança genética. E esse gene feliz para sempre nunca passaria adiante. A verdade é que a Terra é um ambiente de vários problemas e animais que são simplesmente satisfeitos não tendem a sobreviver num ambiente como esse. Mas agora a bioengenharia não vai mais ficar esperando a seleção natural fazer a sua mágica. Agora temos o poder de fazer essas mutações nós mesmos, escolher e moldar geneticamente qual o resultado que a gente quer. Qual novo Homo sapiens que a gente vai querer. Por que viver até os 70 anos se a gente pode viver até os 500? Se o meu bebê vai nascer e eu tenho a opção de escolher previamente que ele vai ser mais inteligente, mais saudável, menos sujeito à depressão, será que eu recusaria? Essas são perguntas completamente malucas, mas que vão virar aparentemente necessárias. Mas o mais assustador de todos e o mais curioso ao mesmo tempo é que com o poder de alterar nosso cérebro, nós podemos alterar a maneira que a gente interage com a realidade. Tendo o poder de alterar nossa mente e a maneira como ela interage com a realidade, a gente vai estar mudando a nossa identidade. Vamos estar mudando quem nós somos. E assim nós podemos estar criando um ser que é totalmente diferente do primata que nós somos hoje em dia. Um ser totalmente diferente de você e eu. Um ser que não pode mais ser chamado de Homo sapiens, mas sim Homo Deus. E isso pode parecer distante, mas não está tanto. De novo, eu peço para você lembrar que com a engenharia genética a gente pode mudar diretamente o código da vida. E isso ainda assim é um pouco conservador. Imagine a possibilidade de a gente não depender mais das estruturas orgânicas. Imagine o cenário descrito por Harari, onde redes neurais serão substituídas por softwares inteligentes, que poderiam surfar em mundos virtuais e não virtuais, livres das limitações da química orgânica. Depois de 4 bilhões de anos perambulando no reino dos compostos orgânicos, a vida eclodirá na vastidão do reino inorgânico e assumirá formas que não podemos vislumbrar mesmo em nossos sonhos mais loucos. Afinal, esses sonhos ainda são produtos da química orgânica. Ou seja, ele está descrevendo aqui um cenário que é literalmente Matrix. A gente pode estar vivendo numa realidade virtual. Tudo que eu leio nesse livro parece um cenário fantástico, super distante. Mas a verdade é que a velocidade com que as coisas mudam hoje em dia são inéditas e tende a ficar cada vez mais rápida. Como Harari diz, ninguém tem acesso aos freios, o progresso só tende a continuar. Se os humanos vão ter sabedoria para fazer bom uso de todo esse poder, eu sinceramente não sei. Aliás, durante o livro todo eu fico imaginando esses cenários e eu entro num debate interno se isso seria uma utopia ou uma distopia. Afinal, a tecnologia pode ser usada para vários melhoramentos na qualidade da nossa vida. Imagina uma vida sem Alzheimer, sem fome, sem depressão. Mas como a gente sabe, toda tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. E a mesma doença que pode curar doenças pode criar bombas atômicas. Esse é só o primeiro das 4 partes de Homo Deus e já me deixou extremamente curioso para saber o resto. E eu espero que vocês tenham gostado também dos assuntos que eu trouxe aqui dele, que eu abordei. E me digam o que vocês acham de cada um desses temas, se você concorda ou discorda com Harari, com minhas impressões pessoais. Esse livro daqui vai te trazer várias reflexões sobre o nosso futuro e sobre como nós estamos nos comportando no presente para nos guiar para possíveis futuros. Mas é isso, se você não lê muito não ficção, eu diria que Harari é uma ótima escolha para você começar a ler esse gênero. É uma leitura muito fluida e Homo Deus está se provando tão bom quanto Sapiens, o que eu não achava que ia acontecer. Mas eu vou ficar por aqui por hoje. Se vocês gostaram dessa abordagem, considerem deixar uma avaliação positiva aí, dando um like no vídeo e comentando ou compartilhando para quem você quiser. E esse é um novo quadro de resenhas, leituras comentadas que eu vou trazer aqui para o canal Além da Caixa, junto com o Papo de Boteco e os outros vídeos que a gente já faz aqui e os posts que a gente tem na nossa página do Instagram. É isso, galera. Vejo vocês na próxima e vem com a gente pensar além da caixa.